A paz do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. Jesus é Deus se vestido de carne, que hoje é o Espírito. O Espírito Santo é Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. É o Deus maravilhoso, que está disponível para todos aqueles que nele creem. Só basta você chamá-lo, ó Senhor, e ele vai estar agindo na sua vida. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de 2 Crônicas, capítulo 30. Estamos desfrutando do reinado, da vida do rei Ezequias. Um rei que abriu a porta do templo que estava fechado pelos seus antecessores, que profanaram o templo colocando imagens de ídolos dentro do templo de Jerusalém, o lugar onde estava a Arca da Aliança do Concerto de Deus, onde estava a tábua escrita pelo próprio Deus, os 10 mandamentos. Mas Ezequias chamou o sacerdote e os levitas e purificaram o templo, tiraram de lá as imundícias e restauraram todo o serviço de adoração, de culto, de louvor a Deus. E eles estavam agora sacrificando o culto devido a Deus. Agora aqui no capítulo 30, vamos ver o que mais Ezequias fez que agradou o coração de Deus. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor a Jerusalém para celebrarem a Páscoa do Senhor Deus de Israel. Quando Deus dividiu politicamente o povo de Israel no reino do norte e o reino do sul, e Efraim e Manassés estavam no reino do norte, Deus não os dividiu espiritualmente. O Senhor falou que o único lugar que eles deveriam vir adorar a Deus era em Jerusalém, no templo. Mas por causa do orgulho e da soberba de Jeroboão, que inventou mentiras, fez bezerros de ouros e colocou em Dan e Betel, para que o reino do norte não viesse a Jerusalém adorar a Deus, com medo de perder o seu reinado, e o povo acreditou nisso, aí houve essa separação espiritual. Mas Ezequias, o rei do reino de Judá, mandou aqui um convite oficial: olha, venham celebrar a Páscoa, vamos celebrar junto a Páscoa do Senhor. E a Páscoa do Senhor não é chocolate ou vinho de nada, nem de coelhinho, nem de nada. A Páscoa do Senhor hoje é a ceia, é a celebração da ceia, da mesa do Senhor. E começou lá no Egito, quando chegou a última praga, para Faraó libertar o povo de Israel do Egito, onde morreu em cada casa dos animais o primogênito. Mas dos judeus que creram na palavra de Deus, mataram o cordeiro e colocaram o sangue dele nos umbrais das portas das suas casas. E os seus filhos foram salvos. Esta é a Páscoa. É o cordeiro que foi dado no lugar dos primogênitos. O que é a Páscoa hoje? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi dado no meu e no seu lugar, para perdão dos nossos pecados. Mas aqui eles estavam celebrando ainda aquela Páscoa do Cordeiro, de matar o animal, de comer pães asmos, ervas amargas, porque Deus estabeleceu para que eles nunca se esquecessem do milagre que Deus fez na vida deles, de salvar os primogênitos, abrir o mar e eles serem livres do Egito. Naquele dia, o Senhor derrotou o rei do Egito com todo o seu exército no Mar Vermelho. E o povo foi salvo. Então o povo comeu a Páscoa e foram batizados. Passagem pelo Mar Vermelho é uma figura do batismo nas águas. Depois a nova geração passou pelo Rio Jordão. É um símbolo do batismo nas águas. E você que já creu no Senhor, que já recebeu Ele como seu Cordeiro Pascal, você já está comendo da Páscoa. E você já passou pelo Mar Vermelho, pelo Rio Jordão?
e de pregar o evangelho. Quem crer, aí olha a Páscoa. E for batizado, olha aí o Rio Jordão e o Mar Vermelho. Então, para você ter acesso ao reino do Senhor como rei, você precisa comer a Páscoa e passar pelo batismo nas águas, dando testemunho que você é do Senhor para o diabo. Por isso que você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome do Senhor Jesus Cristo. E você é dele. Não caia no engano da zombaria das religiões, porque alguém te levou ao batismo, agora fala para você assim: agora você é testemunho de Jeová, agora você é batista, agora você é católico, agora você é da congregação. Tudo isso aí é mentira, é heresia. Não existe isso na palavra de Deus. Todos que são batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito são do Pai, do Filho e do Espírito. Eles não pertencem a nenhuma religião, denominação pentecostal, nada. Isso não existe na Bíblia. Isso é uma heresia que inventaram sobre a igreja. A igreja sou eu e você com todos os filhos de Deus. Claro, se você quiser escolher uma religião, vá para onde você quiser. Mas não se iluda que lá é a igreja fulana de tal. Não, lá é a religião fulana de tal. A denominação fulana de tal. Igreja só tem uma, é o corpo de Cristo. Sou eu e você com todos os filhos de Deus. Aonde Jesus é o pastor dessa igreja. Aleluia. Mas se você quiser escolher um homem para ser seu pastor, fique à vontade. Eu não serei o seu pastor. Eu serei somente seu irmão, conservo. Vamos ver aqui, versículo 2, 2 Crônicas 30. Porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastante sacerdotes, e o povo se não tinha juntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. Veja, a Páscoa tinha o dia certo, mas eles não conseguiram fazer naquele dia, porque não havia sacerdotes suficientes para oficiarem a Páscoa. Porque só os sacerdotes, a casa de Arão, a tribo de Levi, é que poderiam fazer os sacrifícios. E que maravilha! O Senhor fala que sim, que ele não se agrada de sacrifício, mas ele se agrada de obediência. E Deus estava vendo que não foi possível fazer naquele dia, porque eles estavam preocupados com a santidade daqueles que iam celebrar a Páscoa, que iam fazer o serviço sacerdotal. E Deus se agradou. Deus não está fixo em números, 144 mil. Deus está fixo naqueles que obedecem à palavra dele. E ordenaram que se fizessem passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel. Não ficou nenhuma tribo sem ser convidada para vir celebrar a Páscoa. E Judá, que é o reino do sul, as 2 tribos. E Israel é as 10. Segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel. Está vendo? Não falou filhos de Judá. Porque agora esses filhos de Israel não estavam se referindo ao reino do norte, estava se referindo a todo Israel. Convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Hoje o Senhor quer que eu me converta a Ele. Deus também quer que você se converta a Ele. Muitas pessoas falam assim: agora eu me converti, eu sou batista. Ei, que heresia. Agora eu me converti, sou católico carismático. Agora eu me converti, eu sou Assembleia de Deus. Convertei-vos a Deus. Hoje nós temos muitos filhos de Deus convertidos à denominação. Ele pegou aquela bandeira e ele não larga aquela bandeira por nada e fica trocando às vezes de bandeira. Nós só temos uma bandeira, um estandarte, Jesus Cristo Senhor.
convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos do rei da Assíria. Veja ainda aqui que Deus estava preservando o povo. O rei da Síria já tinha feito um arraso no Reino do Norte. Mas ia terminar, porque depois veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e acabou com o Reino do Norte, porque não deram ouvidos à palavra de Deus. E nem o Reino do Sul escapou, porque depois veio Nabucodonosor e destruiu o Reino do Sul. Então veja que até o Reino do Sul, que estava celebrando a Páscoa, depois eles se desviaram da palavra de Deus. E você está onde? Você está na Assíria com o Tiglat-Pileser ou você está na Babilônia com Nabucodonosor? São figuras de Satanás. O Tiglat-Pileser e o rei da Assíria, e Nabucodonosor, rei da Babilônia. É figuras do anjo caído, que se tornou o diabo, que se orgulhou e que quer tomar posse de toda a terra e que vai parar dentro do lago de fogo, enxofre que o Senhor preparou para ele. E todos os seus seguidores vão junto com ele. E infelizmente, se você não comeu a Páscoa, você não recebeu o Cordeiro Pascal em você, seu nome não está no livro da vida, você também vai junto. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos. Eu nasci aqui, vou morrer aqui, porque meu pai era, meu avô era, meu tataravô era. Pois é. E se eles foram para o inferno, você vai junto. Como vossos pais fizeram. Não. Dos nossos pais nós só pegamos as coisas que são boas, que são santas. Aquilo que nossos pais aprenderam de errado e praticaram, na sua ignorância muitas vezes, esse é Deus e eles. E o Senhor ainda diz assim, que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas você não é ignorante. Seus pais aprenderam que aonde ele ia era a igreja, aquele barracão que tem uma cruzinha em cima. Aquilo não é igreja, nunca foi. O único templo que Deus mandou fazer foi esse aqui, o de Salomão. Todos os outros são invenções humanas. Mas as religiões ensinam que lá é a casa de Deus, é a igreja, onde Deus mora. Vamos dar um banco para a igreja, uma cortina para a igreja, vamos construir a igreja. Isso não existe. A igreja já foi construída com a morte e a ressurreição de Cristo. Os que creram são a igreja. Esta comunhão agora está nos edificando. Isso é a edificação da igreja. É a comunhão dos filhos de Deus para a gente crescer junto na palavra de Deus. Não vamos fazer como nossos pais. Você agora está ouvindo a palavra de Deus. Você deve se converter a Deus, não à religião do seu pai, da sua mãe. Deus não tem. Deus não é católico. Deus não é da religião espírita. Deus não é da Seixonoye. Deus não é da congregação. Deus é Deus. Deus é de todos aqueles que o invocam. Todos os que me invocarem, eu vou salvar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Não é invocar religião, não é você entrar dentro de uma seita. Nada disso. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação como vedes. Está vendo? Essa derrota, essa desgraça de escravidão dos reis virem destruírem o povo de Deus é resultado da desobediência dos pais. E você que agora é pai? Você agora não é pai? Você também vai ser desobediente igual os outros pais? Não endureçais agora a vossa cerviz, pescoço aqui, ó, a nuca, cerviz. Não endurece assim, ó. Tem que fazer assim, ó. Senhor Jesus, eu me curvo diante do Senhor porque Tu és Deus. Eu me curvo, Senhor, diante de Ti porque o Senhor é maravilhoso, porque a Tua palavra é a verdade. Nos ensina a comer a Tua Páscoa, a celebrar a Tua Páscoa. Nos ajuda a convidar todos os nossos irmãos para comermos do Cordeiro Pascal, que é Espírito, que é vida. Ó Senhor Jesus,
Fácil comer o cordeiro hoje, não? Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da ira se desvie de vós. Cadê o templo aqui de Ezequias? Não tem. Foi destruído no ano 70 pelo Império Romano, que fez a religião romana. Católico, apostólico, aí tá vendo? É uma religião, não é igreja. Destruíram o templo de Deus. A casa onde tinha as tábuas da lei, a Arca da Aliança. Até hoje ninguém sabe onde foi parar a caixa, a Arca da Aliança, que tinha as tábuas escritas pelo próprio Deus, os mandamentos. O mistério, Deus preservou. O povo não fazia idolatria daquilo também. Olha só. E se é a vontade de Deus, no projeto de Deus, ela vai aparecer na hora certa, porque esse templo vai ser feito de novo. E aqui Ezequias estava chamando para ir nesse templo. E hoje, cadê o templo? Como é que você vai então celebrar a Páscoa se não tem mais esse templo? É porque o Senhor disse que a glória da segunda casa, que não era o templo depois da Babilônia, não, a segunda casa sou eu e você, é a igreja. Nós é que temos a glória de Deus dentro de nós. Nós somos a segunda casa. A primeira casa era feita de tijolo e de pedra. E Deus falou assim: eu não moro em casas feitas por mãos humanas, mas eu moro em vós. Vós sois o templo do Espírito. Jesus falou isso. Aí o templo foi derrubado. Hoje o templo somos nós. Onde é que nós vamos celebrar a Páscoa então? Agora. Nós já estamos comendo Cristo, Cordeiro Pascal. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto se vos converterdes a ele. Aqui Ezequias, porque ele lia a Bíblia, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia da aliança que Deus havia feito com Davi e com Salomão. Quando Salomão falou: olha, quando o teu povo for levado em cativeiro, for destruído, estiver numa terra distante, e se voltar para esta casa e orar ao Senhor, o Senhor vai libertar. É isso que Ezequias está falando. Porque aquele templo ainda existia. E hoje o templo não existe? Existe, sou eu e você. Quando você ora pela igreja, o Senhor tem misericórdia, ele fala, dos nossos pais, dos nossos filhos que estão na escravidão. E eles passam a entender a palavra de Deus. E têm a oportunidade de se converter, de se voltar ao Senhor. E os correios foram, passando de cidade em cidade, glória a Deus, pela terra de Efraim, de Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Quando o Senhor hoje fala assim: ide pregai o evangelho. Os preguiçosos que não têm compromisso com a palavra de Deus, que não estão envolvidos com a edificação da igreja, mas estão envolvidos com religiões, até riem. Olha lá, está pregando evangelho. E a pessoa vai para onde? Vai para a igreja dele? Ele fala que ele nem tem igreja, como é que vai para a igreja? Hoje é esse tipo de zombaria. Mas não dê atenção. Continua indo de cidade em cidade. Olha aí. Todavia, alguns de Azer, de Manassés, de Zebulon, se humilharam e vieram a Jerusalém. Então Deus está interessado nesses aqui, ó, uns poucos que vão crer. E é por meio desses poucos que ele voltará. É por meio desses poucos que serão arrebatados o filho varão antes da grande tribulação. Aí a massa, a maioria, vai experimentar a grande tribulação. Então vamos fazer parte daqueles que riem, zombam. Nós somos aqueles que são zombados, não tem problema. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, que é a Páscoa já.
no segundo mês, e muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram-se os altares que havia em Jerusalém. Olha, tá vendo? O resultado da obediência a Deus é a libertação da idolatria. Levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro do Cedron. Você viu? Quando você obedecer a Deus, você vai fazer uma limpeza em você, na sua casa, em todo lugar onde você tem autoridade. Nada ligado à idolatria, feitiçaria, espiritismo, tudo será tirado. O que eu tenho que fazer? Come a Páscoa que você vai achar essa força. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tá vendo? Aqueles que deveriam estar fazendo a obra de Deus não faziam. Ainda bem que se envergonharam e passaram a fazer a obra de Deus. E hoje? Será que os sacerdotes de Deus fazem a obra de Deus ou a obra de religião? Se você for consultar o Senhor, você vai sentir muita vergonha daquilo que você faz na sua vida servindo as religiões, servindo a homens, servindo a seitas, servindo a editoras que dividem o corpo de Cristo. E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes aspergiram o sangue, tomando-o das mãos dos levitas. Está vendo? Por quê? Porque havia mais levita do que sacerdotes fazendo a obra de Deus. Por isso que lá o Senhor fala que nós somos, em Apocalipse, reino e sacerdotes. Não importa se você é levita ou se não é levita, se você tiver um coração para Deus, você é o sacerdote dele. Mas se você estiver fazendo a obra de divisão no meio do povo de Deus, você vai estar com as mãos sujas, você não vai poder fazer o serviço santo ao Senhor. Porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, Isacar, Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, faça a reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar o Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. Eu também não sei servir a Deus, mas se eu for diante do Senhor, o Senhor vai me receber, porque hoje o Senhor está olhando o coração muito mais do que aquilo que é exteriormente, que faz tudo direitinho, que põe um paletó, põe uma gravata, põe um vestido comprido, põe uma roupa bonita e vai lá e faz aquele culto, e aí sai de lá alegre e fez tudo aquilo para a religião, para sua soberba, porque não foi para Deus. Não importa a maneira, se você fizer com o coração, Deus vai te receber. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Amém. Que o Senhor possa nos sarar nesse dia. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria. E os levitas, os sacerdotes, louvaram bem alto ao Senhor dia após dia. E Ezequias falou bondosamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. Que Páscoa maravilhosa, não é? De comunhão, de simplicidade, sem fermento. Ninguém aqui defendendo sua tribo, Zebulon, Isacar, não, defendendo o povo de Israel, o povo de Deus. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda mais 7 dias com alegria.
dobraram, dose dupla. Festa ao Senhor, porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos, 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. Olha que festa gloriosa! A Páscoa, todo mundo comendo de novo. O que há de mais importante nessa vida? É respirar, comer e beber. O resto. E é isso que Deus estava fazendo. Eles estavam bebendo e comendo da palavra, do Espírito. E Deus estava os alimentando também com a carne do cordeiro, com o ensinamento dos levitas e dos sacerdotes. E alegraram-se toda a congregação de Judá. E os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Está vendo? Todo aquele que buscava o Senhor foi incluído como Israel de Deus. Não importa se era egípcio, não importa. Você quer se comer a Páscoa, você faz parte do Israel de Deus. Então, Israel de Deus não é uma nação, é o povo que serve a ele. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Glória a Deus. Capítulo 31. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas. Esse é o resultado de quem come Jesus como cordeiro pascal. Você é fortalecido, você recebe aquela força que Sansão recebia. Quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Olha o resultado da Páscoa. Fizeram uma limpeza em todo o reino de Israel, povo de Deus. Quebraram as suas estátuas, seus ídolos, suas imagens de escultura, seus postes de bosque, de invocação de anjos, de espíritos, quebraram tudo. Glória a Deus. Que o Senhor possa me iluminar e que Ele possa te iluminar e que você hoje coma do Cordeiro Pascal e que hoje mesmo você possa fazer essa limpeza. Tirar todos os postes ídolos, todas as estátuas, todas as imundícias das religiões e você se declarar como um membro do Israel celestial. Aí você está vivendo a vida da igreja. Viver a vida da igreja é viver uma comunhão de realidade com todos os filhos de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. Que Ele, como nosso Cordeiro, possa ser a nossa força, para que nós possamos quebrar tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você também. Amém. Deus nos abençoe.